A parte mais difícil agora, né? Eu estou liderando essa área, né? Eu represento aí mais de 2.000 colaboradores, né? Eu acho que a parte mais difícil é você olhar e falar que você está à altura do que eles merecem como liderança. Cara, Entendeu? É, não, e não é demagogia, assim. Eu acho que é um ponto que, assim, porque você não resolve nada sozinho, né, na verdade, mas você ajuda o time a estar engajado com esse propósito, você ajuda eles a tirar o obstáculo da frente, né? Então a gente tem um papel como liderança muito importante para que o time atinja o potencial máximo deles. Então, para mim, acho que não é a parte mais difícil, mas a parte que me deixa mais desafiado é saber se eu estou no top de performance, de desempenho, para o que eles precisam. olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso podcast para falar sobre logística, para falar sobre profissionais que inspiram outros profissionais que tiveram carreiras aí de sucesso até esse momento. Hoje eu estou aqui com Bruno Lotfi, vice-presidente da Boni, né, Bruno? Fala, Guapão. Sim, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Obrigado por Muito estar legal aqui. Bom, o nosso convidado de hoje tem aí quase 25 anos de carreira e passou por diversos segmentos. A gente vai falar bastante sobre isso. Tem uma carreira de sucesso marcada por desafios, projetos grandiosos. E quem está aqui com a gente hoje no estúdio é Alexandre Aires, diretor de logística da Renner. Alexandre, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Legal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito bom. Vamos conhecer um pouco mais aí do que você já fez até agora, tudo mais, da tua trajetória. Mas eu sempre peço para os nossos convidados aqui começarem se apresentando aí em 30 segundos. Quem que você pode contar aí? Quem é o Alexandre Aires, para quem ainda não te conhece? Legal. Vamos ver. Primeiro, algumas particularidades. Eu sou engenheiro naval, depois a gente vai falar sobre isso, né? Em comum isso, tem algumas coisas incomuns aí na história. Mas tenho 51 anos, né? Divorciado, 2 filhas, vivo viajando aí por tudo que é lugar. A pergunta mais difícil que eu tenho para responder é onde eu estou morando atualmente. E eu tenho um hobby muito... Se a gente quiser perder aqui umas 4 horas falando, a gente abre esse assunto, que é mergulho. Eu adoro mergulhar, então viajo aí pelo mundo para fazer isso que eu gosto. E sou apaixonado por logística, minha carreira toda foi dedicada a logística e supply chain. Então é um tema que eu adoro também e gosto de falar bastante. Então bem legal estar aqui com vocês. Legal, valeu. E vamos começar aí pela engenharia naval, então, né? Eu sei que você fez engenharia naval pela USP. Como é que foi essa escolha lá no comecinho aí, quando você estava pensando em fazer uma universidade? É bem engraçado, né? Porque assim, eu sabia que eu queria fazer engenharia, né? Tinha uma ligação maior com isso. Queria um tema que fosse abrangente para eu poder também depois poder me especializar em alguma coisa ou escolher a carreira que eu ia ter. Então, estava bem indeciso. Então, na época de faculdade, eu até brinco, eu ao mesmo tempo me inscrevi em engenharia na USP, entrei na Poli, né? Mas eu me inscrevi em agronomia na Unesp, tá? Entrei também. Então, vocês veem que eu não estava muito bem decidido, né? Então, eu acho que eu ia ser feliz nos dois campos, assim, por mais que... Acho que eu não era uma pessoa daquelas que cravava, eu quero ser advogado ou médico, né? Então, a engenharia me ajudava a ter um pouco mais de tempo para depois pensar exatamente o que eu queria fazer, né? E acho que a naval foi um acaso ou não, né, de destino, assim, muito interessante. Eu sempre tive uma conexão muito forte com o mar, muito forte. Tanto que eu gosto de mergulho, eu velejo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tem uma conexão muito forte. E aí, por acaso, eu fui cair na engenharia naval. Era uma das minhas opções, foi a que eu acabei entrando, e para mim fez muito sentido, porque é uma engenharia muito generalista. Então, você vê mecânica lá dentro, você vê elétrica lá dentro, você vê civil do ponto de vista de estruturas lá dentro. Então, você consegue, dentro de uma única engenharia, ter uma visão muito ampla. E acho que isso começou a moldar um pouco até do que eu construí de carreira, que foi muito ter essa visão ampla, mas conectar as coisas, saber um pouco de cada coisa e conseguir ter uma visão sistêmica conectasse as coisas. Então, foi um acaso. Eu não vou dizer para vocês, falar assim, não, eu mirei a engenharia naval, mas eu acho que tinha
talvez inconsciente ou não, tinha ali uma conexão já muito grande talvez com o mar, e que depois fez muito sentido desse ponto de vista de poder ver várias disciplinas numa única engenharia, né? Então foi bem interessante. O departamento de transportes da Escola Politécnica, não sei se ainda fica, mas ficava no departamento de engenharia naval, por causa de portos, etc. E daí também veio a conexão com logística. Até essa ia ser minha outra pergunta. Uhum. Cara, tá aí, pô, queria construir navio. Como é que como você é foi que parou parar na em logística, né? né? Como é que foi essa trajetória? Não, então, acho que começou essa primeira conexão com isso, porque o departamento de transportes ali, o setor de transportes da Poli, um deles pelo menos, ficava dentro da engenharia naval, por causa da questão de portos e toda a administração de portos que tem dentro do escopo da engenharia naval, né? Desenho de portos, etc. Então, ali começou uma primeira conexão, né, com o tema, né? Foi um primeiro, mas eu ainda tinha ainda uma ambição de pensar, pô, será que eu vou trabalhar especificamente com engenharia naval? Um mercado muito pequeno no Brasil, apesar do potencial gigante, né? Mas um mercado muito pequeno. E aí eu acabei entrando num programa de trainee, também genérico, né? E que depois também um outro acaso ou não, né, me levou para próximo da logística e do supply chain. E aí, você fez um estágio numa empresa de correio privado. Foi isso? Verdade. E assim, depois desse estágio, enfim, queria que você contasse, mas se houve assim do tipo, cara, agora eu sei que é isso que eu vou fazer da minha carreira, né? Uhum. Houve esse ponto, não houve? Como é que foi essa questão? Não, bem legal você ter lembrado isso, porque eu já ia partir, comentei do programa de trainee, mas antes teve esse estágio. Hoje seria o que a gente chama de startup, né? Só que isso foi há 20, quase 30 anos atrás, né? Não tinha esse nome, mas era uma empresa. A gente estava no momento em que tinha uma abertura para ter empresas de correio privado, quebrou aquele monopólio do correio, então começou a fazer aquela distribuição de TV a cabo que tinha programação por revista, né? Talvez vocês lembrem disso. Claro. Uhum. Muito tempo atrás, mas tinha lá a revista que vinha e entregas, né? Começou a ter entregas customizadas assim na casa dos clientes, além dos correios. E essa foi uma empresa que foi formada, né, por um americano com um time aqui local no Brasil, e era na prática uma startup, né? E começou a crescer, e foi aí a minha primeira conexão com. Acho que 2 temas eu conectei aí. Primeiro, eu fui para trabalhar com logística aí, porque era roteirização, era começar a pensar eficiência de entrega, como fazer acompanhamento das entregas. Então, é o que hoje a gente fala de última milha, né? Uhum. Então, começou nessa experiência. E depois eu tive a chance de trabalhar com TI dentro dessa empresa, né? Porque também sempre gostei do tema, e isso me ajudou muito a pensar como estruturar tudo isso dentro da empresa, como conectar tecnologia com o que a gente tinha que executar na parte de operação, que foi um tema importante depois da minha carreira também. Então, acho que a primeira tema ali que me chamou a atenção talvez foi esse estágio, até antes do programa de trainee, que foi fazer... E foi um estágio que depois acabou virando um emprego quase que normal, assim, né? E a gente trabalhava em horários alternativos e tal, então isso permitia eu trabalhar em paralelo com a faculdade. E foi muito fazer essa conexão de logística, operação e começar a ver todo esse ambiente de última milha com tecnologia para suportar isso. Claro que não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né, para desenvolver, mas ali acho que foi o primeiro passo para abrir os olhos para esses 2 temas. Temas super relevantes, né? Sim, Last Mile naquela e tecnologia. época, né? Exatamente. Nenhum porque deles nessa tinha esse época, nome lá atrás, relevantes né? até Mas hoje, né? Porque assim, puta, 25 anos atrás, cara, você ligar Last Mile com tecnologia, acho que não era muito comum. Quase 30, viu? Imagino que os caras devem ter olhado e falado assim, pô, esse estagiário tá ficando meio maluco, o cara tá fazendo umas planilhas, sei lá o que tinha naquela Não, mas época, né? e os caras também estavam muito nessa onda, assim. Era um time bem inovador, assim, era uma ideia, todo mundo puxando isso, então foi bem legal. Foi uma época bem interessante. Cara, e assim, depois, engenharia, assim, a minha pergunta é, se você gosta de estudar, se isso é um tema relevante, porque eu sei que você fez
Bom, primeiro que para entrar em engenharia naval na USP, o cara tem que, né, tem que ser bom. Depois ainda você fez FGV e você fez Dom Cabral, Sim. né? Isso é algo constante aí na tua carreira? Você está sempre se atualizando? Como é que é isso É pra você? constante, é constante. Assim, mas o mais difícil é sair, tá? Depois da poli, não é entrar não, tá? Vou dizer isso. Mas, sim, cara, eu não... Eu prefiro alternar, principalmente no começo da minha carreira, eu sempre preferi alternar momentos em que eu tinha um foco em estudo, né, e depois um foco de, tipo, experiência, de transformar aquilo em experiência, porque se também você faz, no meu ponto de vista, você faz muitos cursos um atrás do outro, eu acho que você não tem o Não tempo de aplica, né? amadurecer Consolida o aquilo, de conhecimento, consolidar, né? criar uma nova base para depois você ir buscar novos conhecimentos. Então, eu alternei ciclos em que eu fiz isso, né? Tipo, a faculdade, depois fui para... A FGV foi muito para abrir um pouco a cabeça, né? Porque um engenheiro da Poli, ele tem uma formação muito técnica, né? E menos de soft skills, de gestão de pessoas e todo o resto, né? Então, ali me ajudou um pouco a abrir a cabeça e complementar essa formação mais técnica com uma visão mais ampla. Foi fundamental. Depois vieram, né, períodos de mais experiência profissional, com cursos menores, e aí veio o MBA também num momento super interessante. Eu já estava em outra empresa, e aí também foi bem legal aplicar ele e tal. Acho que agora está chegando um ciclo novo agora de voltar. Voltar a Em estudar breve um eu estou pouco. começando a pensar sobre isso, fazer de novo um novo ciclo aí de investimento em conhecimento, né? Todo tempo a gente não para mais, Sim. né? A gente está sempre vendo conteúdo e aprendendo alguma coisa, mas aquela parada mesmo para o investimento de um tempo maior para fazer algo mais estruturado. Bacana. Alexandre, aí você passou então pelo GPA, Unilever, Carrefour, Walmart, né? A gente estava até comentando aqui agora há pouco. Tem culturas muito diferentes, né? Empresas muito diferentes. Antes de entrar na Renner, né? E queria entender um pouco mais de você, o que você já fez essas empresas, como é que foram essas experiências com culturas diferentes de empresas de países diferentes, como é que foi isso? Conta pra gente. Legal. Eu acho que isso, primeiro, foi um privilégio, né? E sorte, assim, dessas coisas casarem, né? Sorte tem a ver com você também tá disponível Preparado. e preparado, né? Mas e ter a coragem de abraçar alguns riscos, né? Porque você faz algumas mudanças às vezes que te levam a aprender, mas também que tem algum risco envolvido. Mas eu sinto que eu tive bastante sorte, né? Um privilégio em passar por algumas empresas. Estava te falando, eu comecei num programa de trainee no GPA, no Grupo Pão de Açúcar, na época ainda que o Abílio Diniz estava na empresa, ainda como presidente da empresa, então muito atuante. Inclusive o programa de trainee era conduzido pela filha dele, Ana Maria Diniz, né? Então tinha uma relevância bem legal. Foi uma turma muito forte assim de trainees ali, amigos que eu tenho até hoje, muito grandes, muito queridos assim, que acompanham a minha carreira, né? E acho que foi uma fase de muito aprendizado, porque a gente tinha muita liberdade para propor o que fazer no programa de trainee. Então, eu explorei isso ao máximo também, de abrir o meu leque de conhecimentos. Acho que eu sempre fui um cara muito curioso, de tentar aprender coisas, né? Hoje eu consigo racionalizar que tinha por trás essa gana por aprendizado, né? Na época era só intenção, né? A gente não percebe tanto, não é tão intencional assim. E depois, no programa de trainee, acho que eu consegui ali me destacar e me perguntaram que área que eu gostaria de talvez focar mais. Antes disso, eu tive a chance de trabalhar no Amélia, né, que foi o primórdio ali de um site de e-commerce, de alimentar, né, depois com o Pão de Açúcar Delivery, fiquei na base do Pão de Açúcar Delivery, então, né, ajudando ali a fazer os sistemas, as queries que iam fazer as coisas rodarem ali nos bastidores e tal. Então, de novo, mão na massa, né, aprendendo as coisas. Foi um período de aprendizado. Dirigi carro de entrega, inclusive. Então, foi um período bem legal. E depois desse período, eu tive a chance de ir para uma área que hoje a gente chamaria de abastecimento, ou reabastecimento, ou replenishment em inglês, que estava se formando. A gente vinha de um período próximo do plano real, né? Então o varejo ainda vinha de um ciclo de inflação
onde a maior parte do ganho da empresa era no ciclo financeiro. Né? As taxas, a inflação era tão alta que se você gerenciasse bem o ciclo financeiro, você ganhava dinheiro. E a eficiência não era o ponto principal. Tão importante, né? Depois, com o plano real, ter muito estoque, né, não gerenciar bem isso, começa a pegar. Né? Você não conta, o ciclo financeiro continua sendo importante, mas não perdeu relevância. E aí foi feito, estava em formação de uma área assim, de abastecimento, que chamava gestão de estoques, que cuidava do fluxo de produto na empresa inteira. Né? Uma área mais de suporte, mais de planejamento, e eu fui para essa área. Foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de construir muitas coisas legais, tipo até sistemas de reposição automática. Assim, né? A gente tinha 2 deles, um para os CDs e um para a loja, que foram desenhados pela Booz Allen na época, mas depois a gente desenhou, eu participei do projeto, conduzi um projeto para construir um sistema de reabastecimento com cross-docking, sem estoque no CD, direto para a loja. Então, que é bem desafiador. E depois um outro sistema para reabastecer ofertas, com estudo de elasticidade, preço-demanda, variando dependendo do preço do produto. Né, que ficaram ativos por muitos anos na empresa. Eu estava brincando com um amigo, né? Se fosse hoje, a gente abria uma startup, criava isso e vendia por milhões de reais, né? Mas naquela época não era. E rodaram lá por muito tempo. Dizem ainda que talvez esteja rodando por trás do front-end dos sistemas oficiais, né? Isso eu não sei. Mas então foi uma oportunidade muito legal. Um momento de carreira assim fantástico. E aí depois eu recebi um contato de uma headhunter, né? E normalmente eles não falam, né? Que empresa que eles estão representando. Sim. E eu falei, não estou interessado, né? Estou super bem aqui, já tinha virado gerente lá depois do programa de trainee, ganhado um prêmio de revelação e tal. Eu falei, não tenho interesse. Só que eu queria mudar de uma área de planejamento para uma área operacional. Eu não queria ficar rotulado como alguém só tipo estratégico, planejamento, projeto. Queria mostrar uma capacidade de amplitude maior e aprender mais coisas. Né? Isso ia acontecer no Pão de Açúcar, mas ia levar algum tempo. E aí, depois de muita insistência e eu negando participar, a Headhunter abriu que a vaga, que o projeto era na Unilever. E a Unilever, principalmente naquela época, dificilmente contratava alguém de mercado. Né? Tem um dos programas de trainee mais fortes do mercado, né? E era muito raro isso acontecer. E eu decidi participar. E era para uma posição operacional. Né? Então, casava com o que eu queria naquele momento de carreira. Acabei indo, né? E aí foi uma mudança radical. Né? Saí de uma empresa familiar se profissionalizando. Né? A gente estava comentando várias figurinhas do mercado agora de logística de varejo estavam lá naquela época, né? Alguns amigos aí de longa data no Pão de Açúcar. Aí eu fui para a indústria, então mudei do varejo para a indústria, empresa familiar para uma empresa global, né? Super completamente né? Estruturada, políticas, etc. E fui para operação e me mudei para Goiânia. Então, eu fui trabalhar na maior fábrica de alimentos do mundo, da Unilever, que ficava em Goiânia, já foi vendida agora, e fui cuidar do centro de distribuição que ficava na fábrica. Então, uma operação bem relevante, bem grande para a empresa, e foi uma mega experiência. Assim, fora da zona de conforto, fácil, assim, um pouquinho na zona de pânico. Mas assim, me fortaleceu muito, porque você olha e fala, pô, você é capaz de fazer isso, né? E a gente acha, nós colocamos muito limite do que a gente consegue fazer, né? Claro que não dá para você ir para a zona de pânico direto, mas... E ali você era bem jovem, né? Era. Então foi uma imensa carreira. Foi uma experiência assim bem desafiadora e bem relevante. Era uma operação que precisava ser retransformada, assim, ela vinha da Arisco, então ela não tinha a cultura da Unilever ainda. Então tinha um trabalho bem amplo lá de pessoas e cultura e de transformação estratégica até. Foi bem legal, fiquei lá 1 ano e meio. Acho que correu tão bem que me trouxeram para São Paulo, me promoveram já. Então, 1 ano e meio de Unilever eu fui promovido para uma posição mais de gerência sênior. E eu vim para um projeto que também foi outro presente na minha carreira, que foi um projeto de fusão
do supply chain, da divisão de alimentos com a divisão de higiene e beleza pessoal. Então, a Unilever, naquela época, eram 2 empresas no mundo todo, 2 presidentes, 2 sedes mundiais, mas que trabalhavam juntas, mas completamente separadas ao mesmo tempo. E o supply chain foi criado um business case que era monitorado aqui na sede da empresa mundial, dada a relevância dele, que ia mostrar o benefício de ter as 2 cadeias de supply chain integradas. Parece meio óbvio, né? Mas não é tão simples. E chamava o Projeto Berlim, né? E eu fui para esse projeto com um dos gerentes ali, também vários amigos daquela época, e fazer esse trabalho de fusão dos 2 supply chains, e depois isso foi replicado para o mundo todo. Isso serviu de exemplo para a empresa se fundir mundialmente. Olha só. Né? Então foi bem legal. E lá a gente teve a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Bidding de novos centros de distribuição, bidding para a troca da base de transportadoras ou consolidação dela com os 2 negócios. Uma das primeiras centrais de tráfego, o Control Tower que a gente fala hoje, com TMS, isso foi 2005, 2006. A gente está falando 20 anos atrás, muito no começo, assim, falando sobre esses temas. Então foi um presente participar disso tudo. E aí, no final, a gente queria um novo conceito de customer service, mais avançado, mais próximo do time de vendas e dos clientes, regionalmente. Antes, o customer service ficava na sede da empresa, aqui em São Paulo, e uma das coisas que a gente queria era descentralizar. E aqui tem um ponto legal, que é de perfis, né? A gente estava falando, no Pão de Açúcar, eu era o cara estratégico, né? De planejamento, cabeça, e eles falam, pô, será que esse cara toca operação? Na Unilever, mesma pessoa, né? Mudou automaticamente, né? Eu era o cara de execução, é o cara de entrega, é o cara de dar o pepino que ele resolve. E eles sentiam uma dúvida assim, pô, mas aqui é muito relacionamento, né? Será que você também consegue navegar aqui nesse mundo de relacionamento? E aí, nessa época, eu estava querendo crescer lá, eu falei, bom, então qual é a área que tem mais relacionamento? É Customer Service, é essa que a gente está criando aqui, esse novo conceito, né? E aí, onde está com mais problema? E aí fui para essa posição. Fui morar no Rio de Janeiro. Né? E de Goiânia eu vim para São Paulo, né? Depois fui para o Rio. Então fui para o Rio de Janeiro, cuidar de Rio, Minas e Espírito Santo, para fazer o primeiro teste desse novo conceito, azeitar ali tudo que a gente queria desenhar, provar que funcionava, para depois rolar para o Brasil todo. Deu certo, porque acho que em um ano e pouco depois eles queriam que eu voltasse já para outra posição, para pegar aqui account, as contas de Carrefour, Walmart e GPA. E eu acabei não aceitando, porque tinha casado. Eu falei, não, me deixa aqui pelo menos 2 anos, né, no Rio de Janeiro. Aí fiquei lá, fiquei insistindo, aí acabei indicando uma pessoa para a vaga que queriam que eu fosse, para me deixarem um pouco em paz. Aí depois desses 2 anos, foi muito legal a experiência de trabalhar próximo do time de comercial, né, de vendas, e com os clientes também. Foi uma experiência muito boa, então ticamos essa dúvida que existia. Eu fui para uma posição, uma das que eu achei mais legais da minha carreira, né, que foi planejamento de demanda, o Demand Planning, que é cuidar de todas as marcas de alimentos da Unilever na época, né, Hellmann's, ADs, tipo todas elas, a partir de atomatados, tudo, né? Toda a gama de produtos. E lá eu tive a chance de fazer todo aquele trabalho integrado com marketing, com vendas, com produção, né? E com finanças, para fazer o S&OP, né? O plano operacional de vendas, de operações e vendas, né? Então foi muito legal, uma visão muito ampla da companhia, de estratégias e tal, uma das operações, das funções mais legais. Aí eu fiquei nessa posição por volta de 1 ano e meio. Aí eu comentei, eu na época me casei com uma portuguesa, né? E a gente priorizou a minha carreira, né? Ela ficou no Brasil por causa do nosso relacionamento, né? E aí ela recebeu um convite para trabalhar na área de saúde lá em Portugal. E eu falei, pô, tá no momento eu estava querendo repensar um pouco minha carreira e tal. Eu falei, pô, tá no momento de priorizar a sua carreira. Então ela foi,
eu fiquei para organizar a minha transição, né? Porque eu tinha feito, não falei, mas eu fundi 2 posições gerenciais nessa de planejamento de demanda. E, e aí a companhia não queria que eu saísse, né? Porque tinha um histórico muito legal, eu também adorava a empresa, foi uma das melhores que eu já trabalhei. Me ofereceram algumas posições e eu, para encurtar a história aqui, acabei indo para uma posição na Inglaterra, na sede da empresa, em Londres, que era uma posição global de supply chain para coordenar o lançamento de produtos da linha de cabelos, né, de hair, no mundo todo. Então, fiquei lá, a gente estava brincando, né, posição dos sonhos para muita gente, mas por várias questões eu acabei ficando menos de 6 meses nessa posição, acabei decidindo sair da companhia, que foi um choque para todo mundo, mas tinha questões pessoais aí e profissionais também que me levaram a tomar essa decisão. Aí fiquei 2 anos em Portugal, né? Tive a minha primeira filha lá nessa época e trabalhei um pouco com consultoria ali. Alternei um pouco de sabático com consultoria, tanto lá quanto aqui no Brasil, porque aqui estava bombando, foi por volta de 2010, 2012 isso. E aí em 2012 eu fui convidado por um ex-chefe do Pão de Açúcar, que estava no Walmart, no Carrefour, trabalhando todo aquele momento de turnaround do Carrefour, né? Estava vindo daquela crise um pouco até de fraude, etc., que houve nos anos anteriores, né? E o Luiz Fázio estava comandando ali o Carrefour e fazendo um processo de turnaround, né? Então foi uma outra experiência completamente diferente, né? Cultural, né? Porque com os franceses e tal, e também de turnaround, né? Completamente diferente de Unilever, né? E GPA, que estava muito sólido na época. Então foi muito interessante, assim, bem intenso e bem interessante. Acho que a gente fez isso de uma forma muito bem sucedida ali no Carrefour, se tornou, acho que, um caso de referência. E aí, depois desses 2 anos, um grupo de executivos do Carrefour que fez esse trabalho de turnaround foi convidado aí, aos poucos eles iam puxando para ir para o Walmart para buscar fazer a mesma coisa, né? O Walmart vinha de um histórico de muitos anos de fusão de quase que de 3 grandes empresas, né? O Bom Preço no Nordeste, o Sonai no sul do Brasil e o Walmart no Sudeste. E o desafio era fazer um turnaround ali, uma integração também importante, né? Eu fui para essa posição. No Carrefour eu cuidava de replenishment, não falei, né? Eu cuidei de reabastecimento do varejo, então de todas as categorias, né? De bens de consumo, a frutas, legumes e verduras até não alimentar, né? Bazar, eletro e têxtil, então toda a gama de varejo. É uma posição super legal, porque você controla todo o fluxo, né? Eu não negociava os valores dos produtos nem o sortimento, mas o que comprar, o que manter no CD e o que enviar para cada loja era a atribuição do time, então é muito legal em termos de fluxo assim, de produto. Eu não cuidava da operação logística em si. No Walmart o escopo foi parecido, também uma posição de reabastecimento, mas aí varejo, o total da empresa. Então eu peguei varejo, atacado, o Sam's Club e farmácias também. Então, a gama toda da empresa. E bem legal, mega desafio, né, de integração, que ali tinha um desafio adicional, que mesmo naquele momento que eu entrei, ainda eram 3 empresas completamente diferentes. Eu tinha 3 times, um no Nordeste, um no Sudeste e um no Sul. Então, o primeiro passo foi integrar o time de... 3 culturas, né? 3 culturas, o time comercial tinha que falar com 3 times para falar sobre o fluxo de produto, a gente aí mudamos, especializamos por categorias de produto e tal, para o time de comercial ter o mesmo relação, né, de 1 para 1 com esse time. Fiquei lá por volta de 1 ano e meio, foi quando eu recebi o convite para ir para a Renner, um ex-chefe também, da Unilever, que estava lá. E acabei indo para a Renner, estou na Renner há quase 9 anos, vou completar daqui a alguns meses 9 anos na Renner, e tem sido uma experiência muito legal. Assim, não é porque eu estou na empresa, eu comento com todo mundo que acho que é uma mescla do que eu vi de melhor na indústria de bens de consumo e no varejo alimentar, né? Porque indústria de bens de consumo, você tem margem, você consegue investir em tecnologia, em inovação, em pessoas, mas os ciclos são super longos.
Às vezes você faz um projeto, você não consegue ver o final dele. O ciclo de aprendizado acontece, mas ele é mais lento, né? Não quer dizer que seja ruim, é uma característica. E o varejo alimentar, você tem dinamismo, então você faz, aprende, refaz, assim, o ciclo de aprendizado é gigantesco, né? Muito acelerado, mas é apertado. Margens são apertadas, né? Você às vezes faz resultado, vai fazer o resultado do ano no quarto trimestre, né? Salva o ano ali, né? Ele é determinante para salvar. Então, menos margem para você investir em tecnologia, em inovação, em pessoas. Então, e na Renner eu vejo o equilíbrio dessas duas coisas. É uma empresa que tem solidez financeira para investir em tecnologia, investir em inovação, investir em pessoas e com ciclos dinâmicos que favorecem esse aprendizado. Então, eu tenho muito prazer em trabalhar muito por isso. Acho que é um ambiente bem propício para um bom equilíbrio entre os dois mundos, né? Aí na Renner eu entrei para cuidar de operação logística, então voltei para operações, saí um pouco desse mundo de fluxo de produto e foi bem legal porque é diferente, né? Você vai ver um CD que tem automação, que tem encabidado, então tem produto passando em cabide, né? Então é uma coisa completamente nova, então foi um período de aprendizado também muito interessante e que deu para fazer muita coisa legal e está culminando agora num centro de distribuição automatizado que eu peguei o projeto também, uma daqueles presentes que você tem na carreira, né? Eu peguei esse projeto, desenhei ele, folha em branco, a gente visitou legal. operações no mundo todo, desenhou ele, alinhou com a companhia, aprovei com o conselho de administração, assinei contrato, acompanhei a implementação dele durante a pandemia, que não foi fácil. Fizemos o Go Live, Ramp Up, amadurecimento da operação agora, então foi de ponta a ponta. Então é um projeto assim muito interessante e que a Renner já era uma inovadora em termos de, uma pioneira em termos de CDs automatizados. O primeiro é de 2012, antes de eu entrar na companhia, inclusive. Mas esse daqui coloca a gente num outro patamar, aí sem arrogância, entre os melhores do mundo. Isso é quem fala, até quem visita, que vem de fora e visita o CD. Então é um caso muito que a gente tem muito carinho por ele, assim, foi pensado e usa esses 20 e poucos anos de carreira aí, não só meu, mas de muita gente que participou. Onde que fica esse CD? Fica em Cabreúva. Queria conhecer, Cabreúva. Deve ser famoso. Deve ser muito bacana de conhecer. Vale a pena, vale a pena. Legal. E, cara, assim, bom, você contou aí vários desafios na tua carreira, né? Uhum. Mas você disse pra gente que dois em especiais aí foram talvez mais difíceis, né? Um foi essa questão do turnaround, que você teve que passar ali no Carrefour, e o outro foi na pandemia, né? Que agora você contou que você estava ali na Renner. Até era uma pergunta, não sabia exatamente onde é que você estava lá. O que você pode contar desses dois momentos aí que foram mais desafiadores aí na tua carreira? Sim. Eu acho que o turnaround do Carrefour, ele foi um grande desafio porque é intenso demais, né? Você tem pouco tempo para fazer coisas muito relevantes. Então, acho que exercita a sua capacidade de priorização e de escolha ao máximo. Você tem que fazer grandes mudanças rápido e às vezes elas têm que ser de curto prazo, mas você está construindo uma história, então ela tem que estar conectada com algo. Então você tem que fazer um equilíbrio muito grande ali e você tem que atuar em todas as frentes, porque assim, se eu te falar que eu fiquei às vezes em feriado reparametrizando o sistema de reposição automática por conta própria, eu e alguns gerentes, é verdade. Revendo a estrutura de autorização de senhas, etc., do sistema, porque você estava refazendo coisas muito básicas ali. Estrutura, mas aí você exercita disciplinas muito interessantes, porque você atua em todas as frentes, né? Não sozinho, com RH, com várias áreas dando apoio, mas é muito intenso. Tanto que nos primeiros meses eu sabia, eu falei, não, isso daqui vai ser os primeiros meses vão ser muito punk. Eu não trouxe a minha esposa, eu só tinha uma filha na época, eu não trouxe nem a minha esposa, nem minha filha, elas ficaram em Portugal por 6 meses, porque eu falei, esses primeiros 6 meses vão ser... fazer a imersão. vai ser muito, muito pauleira, assim, muito intenso, né? Então foi muito interessante do ponto de vista de você trabalhar muitas frentes, assim, diferentes.
muito legal. E depois você vê o resultado disso, é muito impactante, porque você sai de uma base em que quase tudo tinha que ser revisado, né, e reconstruído. E depois você começa a ver o resultado. Eu lembro que um dos grandes objetivos era a redução de ruptura em loja, né? E era feita auditoria externa até das medições e tal, porque a gente vinha de um cenário que a gente não sabia se os indicadores estavam certos ou não. Então, bom, pega uma auditoria externa. E a gente atingiu os melhores resultados na época, então foi bem legal. Foi um período muito intenso, de muita resiliência também, porque você está sob muita pressão ali, mas bem interessante, bem interessante. Já na pandemia, eu acho que foi uma coisa que ninguém estava preparado para ela, né? De como lidar com aquilo. A gente nem sabia no começo quanto tempo de duração aquilo ia ter, né? Todos nós, né? Então foi muito assim de adaptação constante, de tomar decisões também importantes, né? De proteção das pessoas, né? A Renner foi uma das primeiras empresas que fechou as lojas, né? Mas a gente manteve o canal de e-commerce aberto, porque não pela relevância dele, né? Porque ele na época, inclusive, não era tão relevante assim. Depois, claro, com a pandemia, a gente mudou completamente o patamar de faturamento no e-commerce, mas como serviço para a população, né? Porque, cara, tá chegando o inverno, as pessoas precisam comprar roupa de inverno. Quem tem um bebê em casa, ele perde roupa, tem que comprar roupa. Parece que não é futilidade, tem um serviço por trás. Então, como manter uma operação em segurança, né? Nosso time do centro de distribuição de e-commerce trabalhou com mais intensidade ainda, mas a gente nunca teve nenhum problema, não teve surto de Covid, não teve grandes afastamentos, não teve problemas. Então, acho que a gente conseguiu lidar com aquilo de uma forma muito importante para a empresa, mas com muita responsabilidade. Então, acho que esse foi o que mais me marcou ali. E também tem uma capacidade de reação muito rápida. Então, vou te dar um exemplo. A gente, num determinado momento, estava só com o centro de distribuição de e-commerce no Rio de Janeiro operando. Pô, o nível de dependência da companhia era altíssimo dele, né? Qual o risco? E a gente estava naquela incerteza que às vezes um governo de um estado fechava, tomava uma decisão, o outro não. Então a gente abriu uma outra operação em 90 dias aqui em São Paulo de e-commerce durante a pandemia. O CD não estava de pé ainda, esse automatizado estava em processo. O de Cabreúva estava em montagem e ele entrou em operações basicamente em janeiro do ano passado. E o ano passado a gente fez um ramp-up total aí, que é outra história. Fazer uma virada dessa num único ano foi um outro mega desafio. Mas pandemia para mim foi bem isso, assim, essa capacidade de reação e de proteger as pessoas, assim, muito importante. Legal. Acho que foi um desafio aí para todo mundo. Todo mundo. Né, cara? Muito bom. E, cara, falando especificamente do varejo de moda, né? Porque assim, você passou ali elementos, né? Varejo. E aí você caiu em moda, né? Que a gente sabe que tem alguns desafios, né? Por exemplo, ciclo de vida curto de produto, essa questão de coleção, né? Baixa profundidade de SKU, enfim. Cara, como é que assim, esses são os principais desafios e como é que você lida com isso? Assim? Sim, como é que é essa questão? De novo, foi um aprendizado enorme, né? Porque é muito diferente. Eu já tinha trabalhado com produtos perecíveis, né? Tem alguma correlação, né? Mas por exemplo, você compra eles regularmente. Mesmo os perecíveis, eles são, né? Carne é carne, você está sempre comprando, você tem um histórico, isso te ajuda, melhora um pouco a sua assertividade. Quando você vai para a moda, você tem, claro, tem uma base da pirâmide que também tem alguma reposição, né? Os itens se mantêm ou são muito similares e você tem informação, mas o meio da pirâmide, o topo principalmente, é uma novidade. Está trazendo uma tendência nova, né? De uma cor nova, de um formato novo. Então, e com um ciclo de vida muito curto, porque esse produto começa a perder relevância, começa a ser um problema, né? E com baixa profundidade que você comentou, né? Pra ter ideia, às vezes a gente compra de um SKU de moda assim. A Renner tem quase 700 lojas. Quando a gente for ver Renner, Yukon, Kamikado e Ashua, que fazem parte do grupo,
700 lojas. A Renner deve estar com quase 500, né? Só a Renner, em todos os estados do Brasil. Então, 500 lojas, o SKU de moda, quando a gente compra muito de um SKU, né? Eu estou falando de cor, tamanho, né? Porque você quer o seu tamanho, né? Não adianta eu ter outro tamanho nem ter uma cor que você não quer. Às vezes a gente compra 1.000 peças, 1.500 peças. As 500? Né? 1.500, 2.000 peças, entendeu? Então, por exemplo, uma estratégia, né? Eu lembro discutindo com o conselho, né? Às vezes na época do projeto do CD, né? Por que a gente não tem vários CDs, né? Como a Amazon tem? Quando você trabalha com bens de consumo, e não quer dizer que é melhor ou pior, né? Você tem que buscar a solução que se adapta para o seu negócio, né? Então, quando você trabalha na Amazon, que você tem bens de consumo, você conhece a demanda, você vai ter, mesmo quando o iPhone muda do 15 para o 16, você tem o histórico da venda e você tem produção contínua, você recompra aquele produto. A estratégia de avançar o estoque para próximo do consumidor e ter vários fulfillment centers, né, vários centros de distribuição, é a estratégia vencedora, né? Que aí o produto está ali próximo, né? E você consegue fazer isso com uma qualidade muito boa. Quando você está no varejo de moda, né, isso não se aplica. Você não tem estoque suficiente para avançar ele. O estoque está na loja daquele produto, né? Você mantém no CD no máximo um estoque regulador e para o e-commerce, né? Então, é uma estratégia que ela volta muito mais para você ter uma operação, um hub central, mas de altíssima eficiência, por isso que tem todo o investimento em automação, e uma estratégia de velocidade em transporte, né? Que é o nosso próximo passo estratégico. Agora a gente fechou um pouco desse ciclo de centro de distribuição, a gente tem um centro de distribuição que é omnicanal 100%, né? Um dia espero que vocês vão lá visitar, a gente vê essa possibilidade, mas eu não consigo mostrar para vocês, aqui é a operação de e-commerce, ou o estoque, esse é o estoque do e-commerce, esse é o de loja física. É realmente 100% integrado, o recebimento, a armazenagem, o picking, a separação. O packing é diferente, né? O empacotamento do produto é diferente porque né, o canal de lojas tem volume, tem caixa e o de e-commerce tem mais outro tipo de embalagem. É a única diferença que tem. Então é verdadeiramente construir e a gente migrou de um trabalho assim que o varejo de moda usa muito para ganhar ou para compensar um pouco dessa ineficiência, né? De você ter muitos SKUs, um conceito que chama PEC, que é você comprar um produto, como por exemplo uma Polo dessa preto, você compra do fornecedor, ele já te manda um pacote padronizado que tem uma Polo preta PP, duas Ps, 4 M, 2 Gs e uma GG. E é isso que você movimenta para ter alguma eficiência dentro da logística. Só que isso tem uma série de malefícios, né? Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, você vende mais tamanhos maiores do que menores. Então, você acaba com o M, com o G e com o GG. E aí você tem o pack para mandar de novo para a loja, porque tem venda lá. Então, você manda mais M, só que o P e o PP que você não vendeu, você manda mais. Então, isso gera depois um markdown, né, uma redução de margem para você conseguir vender esses tamanhos que afeta o resultado da empresa. E em outras regiões do Brasil, ao contrário. Esse item P e PP que você mandou para lá desnecessariamente, porque você está mandando num bloco, em alguns lugares do Brasil é o que vende mais. E multiplica isso por cor, né, e por estilo, você tem... E agora esse CD permite que a companhia trabalhe 100% em SKU. Então, eu não tenho mais pack. Você abre esses packs? Não, ele vem já do fornecedor. Cada tamanho tem a sua quantidade. Personalizado. E eu toco... até faz uma brincadeira que normalmente eu faço quando eu estou com um público assim, de outros setores. Assim, quantas caixas... Né? A Renner é o maior varejista do Brasil de moda. Né? 500 lojas só de Renner. Quantas caixas fechadas que vem do fornecedor de um SKU vocês acreditam que eu mando para a loja, né? Para as maiores lojas. A gente tem lojas muito grandes de faturamento, né? Nenhuma. Nenhuma caixa? Eu abro todas as caixas, eu toco em 100% dos produtos. Então, como fazer isso de uma forma eficiente e sem erros, né? É que é a chave do negócio.
Mas aí vem um pulo do gato, né? Porque se você, primeiro, você pode abastecer as lojas de uma forma muito melhor. Então, nesse caso que eu dei, a gente vai com menos estoque fazer a mesma venda, ou com mais estoque fazer mais, ou com o mesmo estoque fazer mais venda, né? Porque eu vou pôr só a reabastecer o que você precisa, né, naquela região. E eu já sei que aquela região vende mais tamanhos grandes e essa daqui vende mais tamanhos pequenos, né? E cores e etc. Tem lugares que vendem cores mais abertas, mais alegres, outros mais serenas, mais preto, cinza, etc. Então, tudo isso você pode customizar uma grade para cada loja, virtualmente, né? E como você vai fazer isso, você já pode fazer junto o e-commerce. E aí vem o grande pulo de fazer o e-commerce junto com lojas físicas e ter uma operação omnicanal. Porque se eu estou tocando em 100% dos itens, o e-commerce é isso, né? E aí eu passo a ter... E você nunca consegue justificar só para o e-commerce uma automação muito relevante. Porque ele já é um canal que você tem uma rentabilidade menor, você não consegue justificar um caso ali de investimento. Agora, quando você põe ele junto com lojas físicas e fala, e eu ainda tenho uma automação que é sinérgica, o investimento é incremental só. E aí você consegue aprovar um caso. E foi isso que a gente fez. Então, é uma operação, é um projeto, assim, eu sou suspeito para falar, mas assim, muito, muito interessante do ponto de vista de resolver essas questões. Vários outros conceitos que a gente criou para esse projeto também, que foram bem inovadores nesse gera sentido. uma vantagem competitiva para vocês muito forte, né? Com certeza. Que é um pouco da nossa marca aqui, né? A gente fala muito de logística de vintage, né? Mas a gente fala pro transporte. Mas nessa parte de CDs, acho que vocês deram um passo extremamente importante, né? E muito legal entender o motivo, né? Porque assim, cara, a gente até noticiou, putz, né? Um CD super famoso. E muita gente fala, pô, às vezes parece até uma loucura, né? Cara, como é que você faz assim? Cara, agora você tá me dando um motivo real, né? Por que esse projeto foi construído e ele faz realmente muito sentido. Sim. Né? O benefício dele para o canal de lojas, ele não reduz custo. Ele aumenta custo. Só que esse custo gera mais receita por essa distribuição que eu vou fazer com muito mais customizada, precisa. Eu vou ter mais receita, menos markdown, portanto minha margem vai subir e um giro de estoque melhor. Então, o benefício é no top line da empresa. Então, ele é tão forte que ele justifica um investimento dessa magnitude. Não é um ganho de eficiência logística para lojas. Agora, para e-commerce é outra conversa. O e-commerce, ele é muito manual, né? A maioria das operações que a gente tem aqui no Brasil, para não falar 100%, porque não conheço todas, né? Mas elas são muito manuais, em geral, né? Consomem muita mão de obra, porque você vai lá fazer a customização do pedido do consumidor. Usando a automação, o custo que eu tenho de centro de distribuição entre os dois canais agora é praticamente o mesmo. Ele só se diferencia no empacotamento, que do e-commerce consome um pouco mais de pessoas, né? Porque é menos produto por pacote, mas assim, é irrisória quase a diferença. Então a gente vai aproximar o custo de centro de distribuição entre os dois canais. Hoje é uma dor para a maioria das empresas, se o seu e-commerce triplica de tamanho, você perde em termos de resultado financeiro total da companhia, porque é um canal que não é tão rentável quanto o outro, né? Não é tão eficiente quanto o outro, tanto no CD quanto em transporte. Em transporte, a gente está resolvendo essa equação para a companhia. Está falando, se vocês quiserem crescer no e-commerce, se o nosso consumidor, né, e o consumidor omni, ele compra mais, né, quanto mais consumidores ou mais participação a gente tiver de e-commerce, não é mais uma dor, passa a não ser mais uma dor. Agora, o desafio que a gente tem é levar isso para transporte também. E aí vai ser um grande diferencial competitivo para a empresa. Cara, e assim, especificamente desse projeto que chama muita atenção, né? Qual foi o maior desafio dele, assim? Escolher a tecnologia, botar esse negócio para rodar e fazer toda essa customização que vocês precisam, imagina, cara, você tem que customizar para 700 lojas. Defender o projeto, né? Essa era a próxima, assim, defender o projeto de cara, isso aqui vai funcionar, como é que foi isso? Cara, é muito difícil escolher um assim, né? Porque tem gente que pergunta assim, como é que vocês aprovaram o projeto? Porque é um projeto, né? Isso são dados públicos, eu posso falar.
O prédio é um CD de grandes dimensões, até isso é mais impressionante. Estamos falando de piso, 163 mil metros quadrados, e uma única nave inteira de 163 mil metros quadrados. E o prédio é um investimento do Quineia, né, que é o nosso parceiro, e são 550 milhões de reais. São dados públicos também, a gente já publicou em jornais e tal. E a Renner investiu no recheio desse CD 750 milhões de reais. Então, estamos falando de um projeto de 1,3 bilhões de reais num único local, né, um único prédio e tal. Eu não sei se tem algum outro, né? A gente não fez isso para concorrer pelo maior, né? Mas então tem gente que pergunta assim, como é que vocês aprovaram isso? E às vezes eu fico pensando, né? Mas é muito por isso. Tem um benefício tão grande com o negócio da empresa. Então, ele não nasceu como uma demanda de logística. Eu brinco até, eu falei, se vocês me perguntarem, né? Claro, eu sou sócio da empresa, eu quero o que é melhor para a empresa, mas se eu fosse só olhar a logística, eu falo, vamos construir um CD 100% pack, né? Mais simples. Você movimenta um bloco, né? Ou só caixa, né? Muito mais simples. Um projeto core, né? Ele fala com o negócio da empresa, né? E muda o patamar de competitividade da empresa. Então, por isso, a aprovação, claro, não foi fácil. É um case por si só, mas foi muito interessante. Acho que fazer a escolha, o desenho, tem um desafio muito grande porque a gente inovou. Né? Por exemplo, eu conheço todos os CDs da Inditex na Espanha e conheci esse ano o último deles, que foi construído na Holanda, em Lelystad. Então a gente fez, e eu fui ver a Amazon, eu visitei tudo que é segmento para falar assim, o que a gente quer. Eu não queria pegar um projeto de prateleira e nem ficar na mão de alguém que é um grande parceiro, mas que ia desenhar o que ele já viu nos outros lugares. Então a gente inovou muito nesse CD. E aí tem um desafio de quando você inova, você tem que aprender coisa por conta própria. Não tem benchmark quase que nenhum. Principalmente com a escala que o CD tem. E tem coisas que a gente criou específicas para esse CD. Então, por exemplo, o nosso parceiro de automação, o equipamento, ele já existe em outras operações. Mas a forma como a gente está usando ali em Cabreúva é diferente. Então, ele também está aprendendo coisas novas sobre o equipamento. Às vezes tem que trazer alguns especialistas do mundo todo para falar, pô, peraí, esse é um problema novo, a gente não enfrentou isso em outro lugar, mesmo que o equipamento seja algo mais consolidado. Então, tem um desafio muito grande quando você inova, e nem sempre todo mundo entende isso na empresa, né? Todo mundo às vezes tem expectativa assim, você liga um CD novo e pá, ele funciona, né? E ele funciona automaticamente. Então tem um desafio muito grande aí. A pandemia foi outro, né? Fazer tudo isso ao longo da pandemia, né? Foi bem desafiador. Mas e pôr para funcionar, né? E aqui a gente, assim, o que é legal nesse ciclo é que eu consegui pegar ele foi um presente mesmo, que eu consegui pegar ele do início do desenho até agora, fazer ele funcionar, né? Pôr ele no ar e tal. Então é bem interessante. Legal. Um case para carreira espetacular, né? Sim. Muito legal. E, cara, assim, aí eu vou dizer que tecnologicamente vocês estão muito bem servidos com esse CD, né, quando a gente fala de logística interna, né? Mas a pergunta é, para você, qual é o próximo passo em tecnologia para o varejo, cara? Você acha que ainda está dentro de casa? É o transporte? Alguma outra coisa que a gente não esteja vendo? O que é para você aí o próximo passo em relação à tecnologia? Antes de responder essa pergunta, eu só falar uma coisa que às vezes a gente fala muito da tecnologia, mas eu queria falar uma coisa muito importante. No fundo, a tecnologia ela habilita um novo patamar para o time trabalhar. Mas assim, cara, o que faz a diferença são as pessoas. Eu só não queria deixar de falar sobre esse tópico, porque a gente fala muito de tecnologia, porque é legal, a gente, né, gosta disso. Mas assim, eu costumo dizer, a gente tinha o primeiro CD automatizado da Renner foi em 2012. E ele não funcionou corretamente, minimamente corretamente, até 2016, muito tempo. E ali a gente tinha um engajamento assim, muito baixo, menos de 30% de engajamento no time. E a gente brinca que depois, nos anos posteriores, 17, 18, 19, 20, esse CD passou a ser um alicerce. Hoje é fundamental para a nossa operação. E eu brinco com o time e falo assim,
quanto que a gente investiu em novos equipamentos para ele mudar de ser o patinho feio para ser um dos nossos pilares de sustentação da nossa estratégia? 0 centavos. Foi pessoas. Uhum. São os mesmos equipamentos que estavam lá no início e que a gente tinha dificuldade. É um investimento em pessoas, né? Então eu só queria ressaltar isso, porque a gente fala muito de tecnologia, mas assim, o que faz a diferença são as pessoas. A tecnologia habilita um novo patamar para elas explorarem um outro potencial. Mas quem vai entregar esse potencial e até mostrar para a gente que quando você pensou algo no projeto a fazer muito melhor, são as pessoas, né? Então acho que isso é bem importante. Boa. Esse time lá no dia a dia que faz a diferença e as coisas acontecerem. Ter um time que entende o propósito, está conectado com ele, engajado, é o que faz a coisa acontecer. A tecnologia habilita. Tá? E assim, acho que até além disso é um time que não tem medo de tecnologia, né? Porque é isso, assim, cara, beleza, tá aqui, novas tecnologias e vamos lá, vamos para outro patamar, vamos produzir mais, acho que é isso. Exatamente, exatamente. E criativo, assim, né? Que, cara, vem cada ideia do time, assim, que você fala, putz. Eu hoje tenho plena certeza de que a gente vai fazer muito mais coisa com esse projeto do que a gente imaginou. Ele é uma plataforma que vai permitir o time criar muita coisa. Legal. Mas, indo para a sua pergunta, então, agora, próximo passo, né? Para nós, o próximo passo é muito voltado para transportes, né? Acho que a gente tem a gente vê muito valor nessa integração entre canais, porque a gente tem uma força, né? Por exemplo, né? Tem grandes marketplaces aí generalistas que tem um volume de e-commerce brutal que a gente nunca vai ter, e investimentos, etc, etc, né? E é o campo deles de atuação. Mas eles não têm lojas físicas, né? E o meu e-commerce tem uma escala, mas quando eu somo ele com as minhas lojas físicas, eu multiplico isso por 7 vezes. Minha relevância passa a ser completamente diferente. O jogo da logística é a escala, a frequência, a capilaridade, é isso. Então, o que a gente fez com o centro de distribuição é unir de forma eficiente os dois canais. Estamos fazendo um check nisso. Essa jornada ainda é longa de atingir o patamar máximo dela, mas o check está ali. Então, agora o próximo passo, né? Sendo que é uma cadeia logística que não é descentralizada, né? Não é aqueles CDs que estão pelo Brasil todo, ela é mais centralizada, transportes tem um papel aqui mega relevante. Então agora o nosso desafio é fazer o mesmo que a gente fez, tão inovador quanto a gente fez no centro de distribuição, é fazer em transporte. É fazer essa fusão dos canais de uma forma bem eficiente, né? Então... E até esse é um dos motivos da gente ter adquirido a Uelo, né, que é uma logtech, uma startup, em 2022, era um dos projetos que eu tinha também na época, porque eles fazem parte dessa até falamos, né, dá para a gente pensar algumas parcerias aí com vocês também, que acho que é bem importante, eles têm um papel fundamental nessa estratégia, mas com certeza a gente vai trabalhar com outros parceiros também para construir isso. E agora, de novo, as coisas também fazem mais sentido, né? Porque assim, de repente a gente tá lá, é mídia. A Renner comprou ela. Por quê? Sim, cara, né? E aí sim, é o que você falou, né? Pô, você tá lá agora com um baita de um CD te entregando o que você precisa, mas agora você precisa de velocidade no transporte, de porta para fora, né? E experiência também, né? Por consumidor. Exato. Legal, tá bom. Cara, agora eu vou mudar um pouco de assunto, assim, que é mais para, enfim, falar de... Se é que a gente pode dar conselho para alguém, né? Mas deixar aqui alguns insights aí para quem está ouvindo. E é isso, né? Então, assim, bom, primeiro eu queria entender de você o que você considera a parte mais fácil do que você faz hoje. Assim, que para você é mais tranquilo. Mais tranquilo? Tem alguma parte mais tranquila? Nesse momento do ano, né? Novembro, né? Você não pensa em nada tranquilo, né? Em outubro, novembro, assim, minha cabeça não está em nada tranquila, né? Eu estou sem férias há um tempo, eu estou pensando assim, como é que eu sobrevivo no final do ano. Tá sem mergulhar, não? Estou sem mergulhar desde março, então eu estou numa seca aqui de abstinência, né? Já estou com as próximas férias marcadas, mas estou contando os dias. Primeiro tem que vencer o final do ano. Cara, eu acho que o mais fácil, não é, o que é mais fácil para mim é me conectar com o propósito do que eu faço.
E isso é o grande combustível de passar por todos esses obstáculos que a gente passa no dia a dia para quem cuida de uma área de logística e que está no dia a dia é, 24 horas ligado nisso, né? Então, acho que para mim o mais fácil é ver que o que a gente está fazendo faz muito sentido e que a gente está fazendo algo muito relevante, né? Então isso facilita as coisas, né? Não sei se responde a pergunta, mas acho que esse é o ponto. Não, responde. Você tem que estar conectado. Sei lá, tem um dia que você acorda, porra, cansado pra caramba. Se você não tá conectado, é mais conectado difícil, com o né? propósito, com o longo prazo, você sabe que aquele vai ser um dia difícil, mas que faz sentido para chegar lá, né? Porque no final é isso, né? O objetivo final qual é? Pô, é aquele lá. Vai ter dia mais fácil, vai ter dia mais difícil, mas é isso. Relevância, propósito, sabe? É isso. Conexão com o time, entendeu? É isso daí. E qual que é a parte mais difícil? Parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil agora, né? Eu estou liderando essa área, né? Eu represento aí mais de 2.000 colaboradores, né? Eu acho que a parte mais difícil é você olhar e falar que você está à altura do que eles merecem como liderança. Caramba. Entendeu? Não é demagogia, assim. Eu acho que é um ponto que, assim, porque você não resolve nada sozinho, né, na verdade, mas você ajuda o time a estar engajado com esse propósito, você ajuda eles a tirar o obstáculo da frente, né? Então a gente tem um papel como liderança muito importante para que o time atinja o potencial máximo deles. Então, para mim, acho que não é a parte mais difícil, mas a parte que me deixa mais desafiado é saber se eu estou no top de performance, de desempenho para o que eles precisam. Sabe? Se eu estou estrategicamente pensando os próximos passos para que eles tenham uma pista para sempre estar sendo desafiados, se eu estou ajudando a tirar os obstáculos da frente, se eu estou fazendo todas as comunicações que a gente tem que fazer com outras áreas, né, para valorizar o trabalho, para também mobilizar. A gente está trabalhando cada vez de uma forma mais sistêmica, né, para olhar ganhos que a gente tem não só na nossa área, mas ganhos cada vez mais amplos dentro da companhia. Então, o grande desafio aqui é fazer esse papel aí em nome do time, assim, à altura do que eles merecem. Eu acho que eu colocaria esse. Viu? Boa, é ótimo. E até eu escuto muito podcast hoje em dia, né? E aqui, puta, não vou me lembrar, cara, quem falou isso, mas foi algo que me marcou. Que o cara falou assim, cara, que o grande papel de um líder é esse, assim, é tornar a vida dos liderados mais fácil. Então, assim, ele até falou assim, cara, eu vou varrendo na frente para deixar o caminho mais limpo possível para os caras conseguirem atingir o objetivo que eles têm. Né? Mas não é uma tarefa fácil. Não. E ajudar as pessoas a atingir o potencial que elas têm, entendeu? E ampliar esse potencial. Porque você tem um time, né? Você é uma pessoa. Se você tem um time, né? Tem 2.000 pessoas aí no time. Você tem 2.000 pessoas engajadas que estão explorando o potencial delas. O potencial que você tem do que você vai fazer é absurdo. Se você conseguir explorar isso, né? Exatamente. Esse é o desafio que você tem como... pro time, né, cara? Muito legal. Muito bom. Cara, e assim, para quem quer construir uma carreira em logística, assim, né? Que você... Assim, cara, esses pontos aqui são fundamentais que você pode dizer. Eu vou falar de uma forma mais ampla, até de supply chain, de cadeia de suprimentos, e logística está incorporado nisso, né? E foi o que você falou, né? Quem é a gente para dar conselho, né? Eu vou falar um pouco do que funcionou para mim e funcionou porque eu tinha uma visão, por exemplo, eu nunca quis ser um cara especialista. Eu vou focar, por exemplo, em transportes e esse é o assunto o tema da minha carreira. Eu fui muito mais para o lado do generalista e da visão sistêmica, de conseguir conectar as coisas e ver como fazer todas elas funcionarem de uma forma melhor, integrada. Então, o que funcionou para mim foi tudo que foi a oportunidade que eu tive no começo da minha carreira, eu abracei elas. Então, tipo, você vai no programa de trainee, cara, vamos visitar produtor de tomate, de morango orgânico, vamos. E eu não sei se vocês viram Então, eu tentei explorar, aprender tudo o que aparecia de oportunidade. Vai morar em Goiânia? Vamos. Vai morar no Rio de Janeiro agora? Vamos. Porque você aprende com cultura,
né? Você tem que conhecer, se você está atuando no Brasil, o Brasil tem culturas diferentes. Então, quando você mora em outros lugares, claro, em alguns momentos da vida você não está aberto a fazer isso, mas no começo da sua carreira, eu acho que você tem que estar o mais aberto possível para capturar oportunidades, as que aparecem na sua frente. Ao invés de você falar, não, eu queria especificamente isso, então eu vou esperar isso daqui acontecer. Eu acho que você está num momento de carreira que você tem que abraçar as oportunidades que aparecem, né? Não é qualquer coisa, né? Mas aquilo que você vai vendo e fala, não, isso pode ser interessante. Tanto do ponto de vista de vivência, quanto técnico também, né? Então, eu quero ir conhecer como é que é um centro de distribuição. Eu quero conhecer demand planning. Eu quero conhecer como é que é um projeto corporativo, né? Eu quero conhecer a área de planejamento. Isso vai formando uma visão para se você quer construir uma carreira em supply chain ou em logística, você vai precisar disso. Essa bagagem, né? E tem um discurso ali do Steve Jobs que ele fala um pouco de conectando os pontos, eu não sei se vocês já viram, que ele fala, tem coisas que na vida dele ele foi aprendendo, que ele não via o propósito, ele não sabia o propósito daquilo, mas que depois essas coisas se conectaram e geraram valor, né? Então, eu acredito muito de você, no começo da sua carreira, você está vivenciando muitas experiências diferentes. Elas vão te enriquecer e depois você vai ser capaz, até mais capaz de começar a decidir o que você quer mais focar e direcionar. Porque se você decidir isso logo no começo, pelo menos para mim não fazia sentido, eu achava que eu ia abrir mão de... Eu nem sei, nem conheço tudo, como é que eu vou escolher agora? E ter tido a oportunidade de trabalhar no varejo e na indústria logo no início também ajudou bastante. Culturas diferentes também. Então, acho que a dica que eu daria era, tipo, não perde oportunidades que apareçam na sua frente para você aumentar seu conhecimento, sua amplitude, esteja aberto. Porque depois, num outro momento de carreira, de vida, você não vai querer fazer isso, né? Você para de... ou vai estar menos aberto a isso. Falar, não vou mudar para Goiânia agora, né? Tipo, não vou para outro lugar, né? É mais difícil disso acontecer. Não quer dizer que não possa, mas você está... E aí a carreira também vai exigindo outras coisas de você, né? Então, acho que esse seria um ponto aí interessante. E trabalhar com pessoas, né? Foi o que a gente falou. Tecnologia, essas coisas você aprende, você procura alguém, mas sua carreira vai inevitavelmente depender da sua capacidade de liderar, desenvolver pessoas, de trabalhar com times, trabalhar com pares. Então, esse é um tema super relevante. E aí tem muito de autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer também, né? Cada um de nós tem uma característica diferente que a gente não consegue anular, né? Mas se conhecer para também poder interagir de uma forma diferente ou adequada com todo mundo, né? Isso acho que é um ponto bem, bem importante também. Alexandre, aí agora a gente chega num momento aqui que eu sempre peço para um convidado deixar uma pergunta para o nosso próximo, né? Tem uma coisa que a gente fala muito, né? E tá falando de todos os desafios que o profissional de logística tem aqui no Brasil, principalmente um deles é a questão de infraestrutura, né? Sempre bate muito na gente, né? De frente com a gente aí nas nossas decisões e tudo mais, né? Eu queria deixar uma pergunta assim, quando você para de pensar mais no curto, médio prazo e pensa no longo prazo na logística no Brasil, qual a perspectiva que você vê? Vê algo positivo, mais do mesmo, ou vê com bastante preocupação o que pode nos esperar lá na frente? A gente estava falando, né, talvez seja bem relevante, né, para quem fez a pergunta, né, para a gente, para todo mundo é relevante, né, o tema de infraestrutura no Brasil, porque acho que é um gap que a gente tem que influencia muito a nossa logística, né. Eu comecei falando, né, o próprio engenharia naval, você vai para um potencial gigante que o Brasil tem e não é subutilizado totalmente, né. Então eu não tenho uma perspectiva muito positiva, né? Acho que a gente não vê sinais claros de uma mudança estrutural nesse tema. Então, acho que vai continuar sendo um desafio muito grande para todos nós, tipo, como lidar com isso. Acho que acho que a gente tem que olhar para isso como assim, se for melhor, ótimo, vai jogar a favor, mas a gente não pode contar com isso. Então, acho que
do ponto de vista de planejamento futuro, acho que todo mundo tem que olhar para a realidade que a gente tem hoje, né? E trabalhar muito com ela. E se algo melhorar, putz, cara, vai jogar a nosso favor, né? Então, acho que é bem relevante o quanto isso interfere no dia a dia, principalmente quem tem ligação com parte de importação e exportação. A gente tem um pouco disso, né? Recebe parte dos produtos importados e exporta também. A gente tem lojas na Argentina e no Uruguai e cara, é um desafio. É um desafio de planejamento, de você equalizar o planejamento da cadeia toda. Então, todo esse tema de infraestrutura, acho que para o Brasil é um grande gargalo, né? O quanto a gente pudesse trabalhar esse tema, mas eu não acho que as perspectivas são positivas nesse sentido. Legal. E o que você gostaria de perguntar para um próximo convidado aí? Legal. Posso fazer duas? Pode. Então vou fazer duas. Acho que a gente falou de um tema que acho que é bem abrangente para todo mundo. Acho que talvez pegar a opinião dele sobre essa perspectiva de o quão é relevante o tema pessoas, né? Mesmo quando a gente fala de operações, né? Mas e os desafios que a gente tem para o desenvolvimento aí do time nos próximos anos, né? Com novas gerações, etc. Talvez ele possa explorar isso. Seja um tema legal. E acho que o outro é reforma tributária, né? O quanto isso vai mexer com todo esse dinamismo que a gente tem, né? A logística no Brasil sofre muito com o incentivo, o quanto o incentivo fiscal faz a gente fazer algumas loucuras, né? E o quanto isso pode mudar o jogo aí nos próximos anos, à medida que a gente evolui na reforma tributária, né? Na reforma fiscal. Então acho que vai ser, dois temas legais aí para perguntar. Bacana, serão feitos. Beleza. E agora a gente vai para um quadro final aqui que a gente chama Pensei e Falei, bate-bola. Vou te fazer algumas perguntas, pode responder como você achar melhor. Beleza. Tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Putz, isso é difícil, né? Eu vou falar experiência. Terceirizar ou primarizar a logística? Para nós é primarizar. É muito importante a gente ter a nossa tocada na logística. E, S ou G? Putz, qual delas? Cara, duas, são temas tão relevantes, né? A gente prioriza muito o tema de sustentabilidade, porque acho que no nosso varejo isso é muito relevante. E a gente tem uma pegada muito importante da empresa, isso me conecta pessoalmente, até os meus hobbies são voltados a temas da natureza, né? E a Renner está listada no índice Dow Jones de sustentabilidade, então eu escolheria esse tema, é bem relevante para a gente. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Acho que esse papel de liderança contínuo, assim, de você estar se desenvolvendo continuamente para você não ser o limitador do potencial do time. Você tem que estar ali se renovando, inventando para abrir caminho para eles. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Atitude. Tem algum profissional que te inspira? Putz, tem vários, cara. Eu tive o privilégio de trabalhar com caras muito, muito fantásticos, assim, da logística. Você quer o nome das pessoas? Pode ficar à vontade, se quiser nomeá-los. Não, eu posso falar. Eu tive o privilégio de trabalhar com muitos caras fantásticos, né? Um deles é o Robin Shin, que é um cara que influenciou muito a minha carreira, a formação, a forma de pensar. E o outro é o Pedro Pereira, que trabalhou comigo muitos anos na Unilever e agora na Renner. Sim. Também é um mega cara. Eu acho que esses dois caras foram os caras que eu tive o maior prazer de trabalhar. Eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa, mas acho que em termos de lideranças que participaram da minha carreira, esses dois caras são os mais relevantes e merecem ser nomeados. Muito bom. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Acho que a gente falou de que é a infraestrutura, né? E eu acho que a gente tem uma missão de desenvolver pessoas também. Tem uma oportunidade gigante, porque isso está na nossa mão. Infraestrutura é mais difícil resolver, desenvolver pessoas está na nossa mão. Acho que a gente tem uma obrigação de fazer isso. E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Aí varia por setor a setor, né?
Mas eu acho que a gente tem um papel muito determinante, né? Você olha do agro até o que a gente estava falando de varejo de moda, o papel da logística, no meu ponto de vista, ele é cada vez mais relevante para impactar o negócio, porque ele tem uma visão e cada vez mais as empresas não têm mais ganhos quando ela olha departamento ou área por área, né, ou diretoria por diretoria. Os ganhos, a gente fala muito disso internamente, os nossos ganhos, nossos diferenciais agora vêm de uma abordagem sistêmica. E acho que, por natureza, o profissional de logística tem essa visão sistêmica. Tem essa visão de fluxo, de conexão, de elementos ali da empresa que ele está atuando. Então, eu acho que a gente vai ter um papel cada vez mais relevante por isso, né? Porque a gente tem esse olhar sistêmico e o desenvolvimento de profissionais que consigam influenciar a companhia a capturar esses ganhos é onde acho que a gente pode ganhar muita relevância aí daqui para frente, e acho que isso se aplica a praticamente qualquer segmento do mercado. Eu não tinha pensado nisso ainda. Assim. Qual é o profissional que tem uma visão mais ampla da empresa, né? Talvez o cara de logística e supply chain, né? Isso. E aí vira vantagem competitiva, né? Vira vantagem competitiva, porque às vezes você consegue copiar mais fácil o que é expertise de uma determinada área, né? O que está dentro dela. Né? E você pode até trazer um profissional que fez um projeto específico só dentro da área dele. Mas um profissional que faz essa visão do todo, primeiro ele tem que conhecer o negócio, né? Então, exige uma visão muito mais sistêmica e de ganhos compartilhados, né? Então, na integração de vários temas, né? Então, não é tão simples e é onde tem mais valor, né? E aí se torna um diferencial, porque nem todo mundo vai conseguir atingir isso, né? Brunão, foi bom, né? Bom, perfeito, excelente. Obrigado. Obrigado a você também por estar aqui. Alexandre, cara, queria te agradecer muito, assim. Eu sei que a gente tentou algumas vezes, né? Não deu certo. É verdade, é verdade. E aí, pô, final de ano, eu sei que para vocês é sempre mais complicado. Então, obrigado demais aí por ter reservado esse tempo aqui com a gente. Foi incrível. Acho que o pessoal aí vai aproveitar muitos insights que você deu aí, deixou aqui, né? Então, obrigado novamente por estar aqui com a gente. Foi muito legal, foi muito legal. Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês. O papo foi muito legal. A gente passou aqui um tempão, a gente foi natural, a gente nem percebeu, foi muito legal. E, cara, me coloco à disposição. Acho que tem muita coisa legal para a gente falar que talvez não tenha dado tempo, né? Sim. E estou à disposição para a gente conversar um outro dia. E foi muito legal, muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Valeu, vão ter outras oportunidades aí da gente estar junto. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando a mais um final aqui do nosso podcast. A gente encontra vocês com o próximo convidado.